Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Enquanto está chegando aqui o executivo de futebol do Operário, Thiago Pires, já está ao vivo com a gente nesse giro esportivo. Tudo bem, Thiago? Prazer tê-lo aqui no nosso giro esportivo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Prazer imenso falar com vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nome de craque você tem, né? Com esse nome aí, a chance de dar certo é muito... Você viu que eu tô humilde igual o Romário, né? Favorece só um pouquinho, mas tem que trabalhar bastante, não tem jeito. Ô, Thiago, como é que foi a chegada aí, seus primeiros dias, substituindo o René Franco, que teve uma questão pessoal e também profissional para ir embora, e você, obviamente, já chega com uma grande festa, né? Levar o time mais uma vez a uma decisão e a Copa do Brasil. Muito feliz pela oportunidade de trabalhar num clube da grandiosidade do Operário, né? E a gente vem muito motivado, com um nível de comprometimento muito alto. Sabemos da nossa responsabilidade em vestir essa camisa, e eu sou um cara que procuro muito ter muito isso no meu dia a dia, né? No meu trabalho, a gente ter essa preocupação de ser muito responsável, né? Com tudo aquilo que a gente representa, todas as ações que nós tomamos à frente do clube. Então, eu estou muito contente, muito feliz, sei da responsabilidade. Óbvio que a gente fez, né, um trabalho aí de curto prazo e graças a Deus deu tudo certo, né? Nas duas partidas a gente obteve êxito aí na classificação para as finais do estadual, e agora é foco total desses dois jogos, né? Com o pé no chão, com muita humildade, com muita simplicidade. Sabemos da qualidade do nosso adversário do outro lado, mas sabemos também da nossa competência, da nossa capacidade em poder fazer dois bons jogos e buscar aí esse tão almejado título da competição. Nós estamos conversando com o executivo de futebol do Operário, Thiago Pires, que já tinha batido um papo com a gente no apito final, no pós-jogo mais completo do Rádio Esportivo Sul Mato Grossense, e hoje ele participa do nosso giro esportivo. Meu caro Odair Martimiano, sua pergunta. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria só de, se o senhor me permitir, de chamar de Pires. Sim, claro. Porque esse nome Thiago dá muita confusão, professor. É muita polêmica para tanto. O nome só, né? Exatamente. Brincadeira. Muito artista, né? Exatamente. Brincadeira à parte, Thiago. Seja bem-vindo ao Mato Grosso do Sul. Um bom trabalho na frente do Operário. Eu sei que para o estadual, pouca coisa o senhor vai conseguir colocar. A minha questão, né? Usar essa nosso bate-papo é para a Série D. Esse elenco do Operário é um elenco muito enxuto, muito curto. O Operário tem bala na agulha para trazer jogadores para realmente competir na Série D? Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, prazer falar contigo também. É uma competição que ela se tornou muito importante para os clubes que participam. Vou começar o meu comentário desse conceito, que é o quarto ano consecutivo que eu jogo ela, né? Vai ser o terceiro clube diferente em 4 anos. Uma competição que dá muita visibilidade, que ficou muito, como se diz, bacana para disputar para os clubes, que eu falo, o Operário vai estar numa prateleira entre os 164 maiores clubes do Brasil no ano de 2025 em competições nacionais. São 60 da Série A, Série B e Série C e 64 da Série D, né? Então, no montante, nós estamos aí numa prateleira de 124 clubes. E você foi muito assertivo na sua pergunta em distinguir competir e participar. São coisas totalmente distintas. Segundo momento, nós estamos, na minha concepção, por experiência dos últimos 3 anos, na chave mais difícil de competir da competição. Tá? Essa regionalização da primeira perna da competição, ela te coloca num esforço absurdo, né? Em folhas de pagamento de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, que nós sabemos que tem clube investindo nesse patamar, que querem almejar a busca do tão sonhado acesso, que não é fácil. Então, a gente tem toda essa segmentação nesse primeiro momento para poder planejar. Óbvio que se a gente quiser competir, nós vamos ter que investir, e isso está muito nítido no nosso dia a dia. Óbvio que a gente está num cenário aí de 2 semanas de competição, de busca do título, que vai nos dar calendário do ano que vem. Então, é um sentimento de
estadual, mas toda hora o Série D está transitando, e eu trabalho isso, eu tenho muita pauta disso. De manhã eu procuro tratar o estadual, e no finalzinho do dia à tarde a gente senta para fazer um overview, que a gente chama aí, uma pauta de discussão para tratar a Série D. Já tem muita coisa engatilhada, já posso confirmar para vocês, tá? Na questão de atletas, eu pedi internamente para olhar o meu elenco, porque eu já tenho atletas aqui que na minha concepção e da comissão técnica e da diretoria tem total competência e capacidade de entregar resultado, que é o mais importante da competição. E aí volta a falar, competir é uma coisa, participar é outra. Se a gente tomasse a decisão aqui de participar, 14 jogos, vão viajar, vão conhecer o Brasil e segue o baile. Não é o meu objetivo, e tenho certeza que também não era no Operário, isso é muito claro que a gente quer competir. Então, respondendo a tua pergunta com objetividade, sim, nós vamos reforçar o nosso elenco e vamos ter um aproveitamento de alguns atletas que na nossa concepção conseguem entregar um nível de resultado satisfatório. Por quê? Nós vamos enfrentar a nata da Série D na primeira perna, na minha opinião, que estaria entre os 20 clubes aí que vão buscar o acesso. E outro detalhe que eu já trouxe para cá, até por experiência, jogos em casa. Nós temos que vencer em casa na competição. Você tem 7 partidas, você tem que garantir em casa. É fácil? Não é fácil, não tem fórmula mágica, não tem verdade absoluta. Só que se você não tiver no plantel atletas e comissão técnica, e a minha função como executivo, com essa concepção e com isso amadurecido, que dentro de casa, das 7 partidas que você vai fazer, nós temos que ganhar 5. Tem que ganhar 5 no mínimo. Que aí você entra no índice, no perfil de competir de igual para igual com todo mundo, e aí te credencia a buscar o tão sonhado, a primeira perna, o primeiro objetivo, que é a classificação, e posteriormente aí buscando no mata-mata. Mas sim, nós vamos reforçar o elenco, porque nós vamos competir de igual para igual com os outros 7 clubes. Nós estamos conversando com o Thiago Pires, executivo de futebol do Operário. Thiago, 2 pontos. Thiago. Pois não, Odair, pode falar. Não, desculpa te interromper, é que chegou. Eu quero mandar um abraço ao Leopoldo, né, que está lá em Terenos. Hoje não vai ter aquela vinheta toda do Leopoldo, Thiago, em respeito a você, ao Thiago de cima, tá? Ao TLF. E ele está aqui, ó, pergunta ao Thiago se vai ter contratação. O senhor já falou que vai, e quais as posições, né? É uma pergunta do Leopoldo que faz diretamente ao senhor. Internamente a gente está viabilizando a permanência dele. Só para emendar. Desculpa, pode falar. Claro. Só para emendar a pergunta do Leopoldo, porque o presidente, sábado, no nosso microfone, ele falou que vence o contrato de alguns jogadores. Não vai ter mesmo como renovar, porque eles já estão comprometidos com outros clubes. E quem são esses jogadores? Nós estamos nesse cenário de alguns atletas que vieram por empréstimo, que termina no final do estadual. Tá? Depois já vou responder a pergunta do nosso ouvinte. E tem alguns atletas que têm, sim, na realidade, o termo de contrato está muito focado nesse empréstimo, tá? De alguns atletas que estão por empréstimo. Então, nós vamos ter que tratar uma possível prorrogação desse contrato. Tá certo? Dentro do elenco, a particularidade que o presidente trouxe é nessas condições, tá, Thiago? Então, nós vamos ter que entender aí se existe uma aderência do atleta, uma vontade de permanecer com a gente, se esse atleta também está dentro desse contexto nosso, que a gente está buscando de perfil de atleta, que vai poder trabalhar com a gente na Série D. Então, quando o presidente se fala desses contratos, é nesse conceito aí. Respondendo ao nosso ouvinte aí, obrigado pela pergunta. São em todas as posições, porque a gente vai, até redundante, começar do início, né? Então, nós vamos do goleiro até os atacantes. Então, assim, a gente tem de goleiro, de lateral, de zagueiro, meio campo e atacantes. Então, partindo do princípio aí de 4 linhas de trabalho, goleiro, a primeira linha de zaga, meio de campo e atacantes, nós vamos trabalhar os reforços em todas essas frentes de trabalho. Thiago... Falando com o Thiago Pires, executivo de futebol do Operário. Pois não. Não, só para informar, não entenda com uma grosseria minha, tá? Só para te informar. Esse ouvinte, e ele sabe disso, é meu amigo particular. Ele simplesmente foi, na minha opinião, e eu já falei para ele, o segundo melhor goleiro que eu vi jogando no Mato Grosso do Sul. O Leopoldo, com passagem por Operário, por Biratã. Na minha modesta opinião, ele só perde pro Paulão, que é outro goleiro que por aqui passou também. Tá? Não, eu sei que não é obrigação do senhor, só para pontuar também, Leopoldo faz parte da história do Operário também.
Muito bacana, perfeito, Tá? perfeito. Desculpa, Ótimo. não quero ser grosseiro, é que a gente não pode deixar os nossos ídolos, né? E o Leopoldo, para mim, é um Jamais, ídolo, porque jamais. lá cansei de ir no Morenão, bater palma pro velho Leopoldo, vestindo a camisa do Operário e xingando ele quando ele tava com a camisa dos outros também. Temos que enaltecer as nossas lendas. Isso não pode cair no Exatamente. esquecimento jamais. Ô, Thiago, queria que você falasse da situação do Fel. Chegou uma primeira informação que ele estaria fora da temporada. Depois parece que ele comentou com alguém que não, que foi uma lesão mais simples. Qual que é a situação real do Fel? Ele continua em tratamento, Thiago, sim, é uma lesão que vai de médio a longo prazo para recuperação. Nós estamos tomando todas as providências cabíveis do departamento médico, intensificamos os tratamentos em 2 períodos com ele. Ele passou por um exame clínico ontem, que já foi avaliado pelo nosso fisioterapeuta, mas a recuperação dele é a médio e longo prazo. Aí depende de como o organismo do atleta vai reagir a todo esse tratamento. Então, a gente trabalha, sim, com a concepção de poder contar, óbvio que nós queremos, até pelo perfil do atleta, por tudo que ele tem aqui, pela conduta que ele teve no estadual, de poder, sim, num segundo jogo, contar com ele para que ele esteja disponível, mas isso vai depender de toda a reação da parte física dele, como isso vai reagir aos tratamentos. O que eu posso afirmar ao nosso torcedor, a vocês da imprensa, que nós intensificamos todo o tratamento para que esse timer ele seja diminuído e, obviamente, a gente possa, como vontade de todos nós, contarmos com ele contar com ele para a segunda partida das finais. Odair Martimiano. Aqui é sabido por todos nós que a torcida do Operário é uma torcida muito exigente, né? É uma torcida que cobra, ela vai no ônibus, ela empurra, ela tem faixa, ela coloca faixa. E também é sabido que, durante o campeonato, a torcida do Operário fez muita cobrança a todo esse elenco. O senhor chegando, pegou já um ambiente um pouco mais favorável, digamos assim, que é a classificação. Caso, né, o Operário venha a não fazer um bom jogo domingo, o senhor tem algum esquema ali para proteger, para a saída de jogadores, alguma coisa nesse sentido? A gente trabalha com todos os cenários, né, Odair? É uma variável que a gente não controla, porque a gente vai trabalhar, óbvio, para a vitória, mas o empate pode acontecer e um resultado que a gente não espera, a derrota. A nossa diretoria tem muito isso consciente, né, através do nosso presidente, Coronel Nelson, dessas tratativas extracampo, né? E antes disso, eu procuro, dentro do meu trabalho junto aos atletas, tratar um termo que, na minha concepção, isso é inegociável, que é a responsabilidade, né? Você tem que ter muita responsabilidade com o que você está representando, com o seu trabalho, não dá para vir aqui passear, não dá para vir aqui brincar, isso aqui é muito sério. Nós trabalhamos no ramo de entretenimento mais popular do planeta, que hoje, pelas mídias sociais, pelas redes, pelo trabalho fantástico que a imprensa faz, todo mundo vê todo mundo. Então, o atleta tem que ter essa concepção. Não é um comportamento unilateral, a gente sabe que alguns têm, outros não têm. Eu percebo que a gente evoluiu muito nesse conceito desse termo responsabilidade nessas 2 partidas, por isso que, na minha concepção, nós fizemos 2 bons jogos. O primeiro a gente sofreu por algumas condições técnicas que o professor Leocir conseguiu corrigir para o segundo, e aí, dentro de campo, 90 minutos, 11 contra 11, a gente conseguiu ter êxito na partida e, obviamente, a classificação para a final. Preocupa, sim, o extracampo, mas isso eu deixo muito a cargo do presidente, da diretoria, que tratam esse assunto, sim. A gente não trabalha com esse cenário, porque nós vamos buscar a vitória, vamos buscar fazer o resultado dentro de casa, respeitando, sim, o adversário, porque os caras construíram uma baita de uma campanha durante a competição, que isso tem que ser levado em conta. Óbvio que o mata-mata, ele meio que deixa isso num segundo momento, porque aí 90 minutos aqui, 90 minutos lá, e aí a gente teve uma crescente
diferente de evolução de comportamento, de parte técnica e física nesses últimos 2 jogos que nos deixa não confortável, mas contente, mas sabemos que nós vamos ter que brigar até o último minuto do próximo jogo. Só que essa condição que você trouxe, ela transita aqui, ela flutua no nosso dia a dia, e aí o presidente, junto com a diretoria, trata isso aí para que a gente não tenha nenhum problema. Ô, Thiago, muito se estilou ao longo que você chegou agora e a minha opinião pouco importa. Eu tenho uma opinião que o trabalho ele tem que ser dado tempo para você avaliar. E um campeonato estadual, ainda mais curto como o nosso, muitas vezes você não tem tempo. O Leocino, um técnico campeão, já mostrou o seu valor aqui, mas ele foi muito questionado pelos problemas que teve, pelos desfalques, lesões. Ele mesmo afirma que não teve pré-temporada adequada, não fez amistoso, enfim. E durante boa parte, e essa conversa semana passada foi de bastidor, que em caso de eliminação, poderia ter uma troca pelo Douglas Ricardo. Como é que foi? Realmente cogitou-se uma possível mudança para a Série D? E eu vou te passar um número que talvez você não saiba. O Operário em 20 jogos de Série D, a terceira participação será este ano em Série D. Ganhou apenas 2. Você falou em 5 vitórias, né? Queria que você falasse sobre essa questão do treinador e também sobre como planejar essas 5 vitórias para uma equipe que ganhou apenas 2 jogos na competição. A gente não cogitou, até pela particularidade da partida, da importância da partida das semifinais, em fazer a substituição do treinador. Esse assunto ele não foi cogitado, isso eu posso afirmar a vocês da imprensa, para o nosso torcedor, para quem seja de interesse, que a gente não cogitou essa condição. Óbvio, nós somos medidos no futebol por resultado, não por esforço. Isso aí a gente sabe disso. Então, quem não entrega resultado na minha função, do treinador, do atleta e de todos os profissionais, a gente vai ter ser medido, vai ser mensurado pelo resultado que você entrega. Mas eu posso te afirmar que essa condição não foi tratada internamente. No segundo momento, quando a gente tem aí esses indicadores de performance aí do Operário em competições nacionais, a gente tem que despertar o sentimento do cara ao comportamento de atitude. Porque dentro de casa, todos os clubes que vão disputar, e por experiência eu trago isso dos últimos 3 anos que eu participei, o efeito casa, né, o cenário casa favorece desde que você tenha isso definido. Então, o que nós estamos buscando de alguns atletas que, tecnicamente, óbvio, que estejam com uma minutagem alta no ano de 2025, que tenham essa experiência nessa competição, que jogadores que possam absorver a pressão do jogo fora, absorver a pressão do jogo em casa. Mas aí nós estamos buscando que esses atletas tenham esse perfil, Thiago, de dentro de casa fazer o mando de casa, o mando de campo pesar. Então, esse é um comportamento. E nós vamos trabalhar isso internamente. De 7 jogos, você fala buscar 5 vitórias, que é um número aí que, na minha concepção, seria um indicador que nos permitiria brigar pela classificação. É fácil? Não. Tem fórmula mágica para isso? Verdade absoluta? Não tem. Só que a partir do momento que você tem dentro do elenco, comissão técnica, todo mundo engajado, comprometido, que dentro de casa nós temos que fazer valer a pena, porque, cara, jogar no Paraná, eu tive lá, não é fácil. Jogar em Minas Gerais contra um Uberlândia no Parque Sabiá não é fácil. Nós temos Goiatuba, que a torcida lá tá aproveitando, né, a onda do clube, que está vindo de boas campanhas nos estaduais, e agora a oportunidade de jogar uma competição nacional. Então, cara, dentro de casa nós temos que valer ponto. E outro ponto que a gente não abordou, e a gente deixa para o dia do jogo em casa, é o nosso torcedor, cara, faz uma diferença absurda. Os caras gritam 90 minutos, 100 minutos, 110 minutos. Então, se a gente tiver todo mundo engajado e comprometido, torcedor, a gente, para que a gente entenda que dentro de casa tem que fazer valer o mando de campo, eu tenho certeza absoluta que nós vamos alcançar os objetivos. Mas tem que ser muito comportamental, Thiago, isso aí. E é o trabalho nosso, comissão técnica, óbvio, taticamente, fisicamente, nós estamos trazendo atletas que vão somar, vocês vão ver aí depois que a gente poder anunciar, que a gente vai poder ter um time, sim, super competitivo. Odair, mais alguma para o Thiago? Não, só agradecer da minha parte, agradecer, eu acho que ficou bem, só o Leopoldo, né, agradecendo a resposta, e aqui muito boa a resposta do Thiago, pois o Galo está precisando fazer uma reformulação boa no plantel também, a opinião lá do Leopoldo.
E agradecer e, mais uma vez, né? Aliás, uma última pergunta, Thiago. O senhor disse que passou por 3 equipes, né? Na Série D. Quais seriam essas equipes? Eu joguei pela URT em 2022, pelo Clube Atlético Patrocinense 2023 e agora, terceiro, o Operário Futebol Clube. Legal. Então, da minha parte, só agradecer, desejar uma boa sorte, uma boa estadia no Mato Grosso do Sul, né? Que venha com uma estadia com muito trabalho e com muita conquista também. E eu confesso para o senhor, não espero que o Operário suba para a Série C. Eu acho que isso é degraus que a gente tem que ir devagarzinho, ano após ano. Mas que a gente faça uma competição, né, e não seja mais um ano de que os times vêm aqui, atropelam a gente aqui, e quando a gente sai daqui, seja chacota, né, fora do estado também. Então, boa sorte para o senhor. E dizer que a Rádio Futebol na Canela, do Thiago, e a minha, que é a Rádio Web Regional, está inteira à disposição do senhor e de todos aí do Operário. Obrigado, Adair, pelo espaço mais uma vez. Obrigado aí pelo carinho que vocês tiveram comigo na minha chegada aqui. Vamos junto aí nessa caminhada. Tenho certeza que nós vamos alcançar os nossos objetivos. Tem uma ótima aqui, hein, o Xará. O Rafa, que não deixou o sobrenome. Operário é o melhor time do Brasil na atualidade. Cara, eu acho sensacional a empolgação do torcedor, né? E tá empolgado mesmo, tem que estar numa final, né? Mas é uma pedreira, né, Thiago? Acho que o maior desafio do campeonato é ganhar do IVM. Não à toa é a melhor equipe da competição, vem trabalhando há um bom tempo. Mas o que dá para você dizer pro torcedor operariano às vésperas do primeiro jogo da final, Thiago? Olha, o que a gente assume de compromisso com o nosso torcedor é que nós vamos ter um time comprometido, que vai se doar 90 minutos, 100 minutos, 180 minutos os 2 jogos, que sabe da responsabilidade que nós temos em buscar o resultado dentro de casa e honrar essa camisa. Então, o nosso torcedor, fica aqui o nosso comprometimento em se doar ao máximo e correr o que tiver que correr, brigar o que tiver que brigar, respeitando sim o adversário. Você trouxe aí na sua pergunta aí o que ele construiu dentro da competição, mas nós sabemos também que nós temos total condição de fazer um excelente jogo e sair daqui com um bom resultado e depois na segunda partida pensar no que fazer lá. Então o nosso torcedor, fica aqui o nosso compromisso de se doar ao máximo, de brigar no tempo que for necessário para buscar o resultado positivo. Thiago, obrigado mais uma vez. Você está chegando agora. O pessoal deve ter falado muito de mim para você. É verdade, tá? Tudo é verdade. Ninguém deve ter mentido nada. Pego muito no pé, cobro muito, porque eu acho que nós precisamos melhorar muito, porque não chegamos à toa na penúltima colocação do ranking. Mas o nosso microfone, nós estamos todo dia no ar, espaço para todos os clubes, porque a gente quer ver o futebol melhorar e sei da tua capacidade como profissional, e profissionais como você, assim como estava o Renê também, é que vão fazer o nosso futebol melhorar. Obrigado mais uma vez pela atenção e o microfone sempre aberto para você e para o Galo. Eu que agradeço, Thiago, pela oportunidade mais uma vez e conte comigo aí a gente poder fortalecer ainda mais o futebol sul-mato-grossense. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.